Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é o vídeo de wrap-up das leituras do mês de junho. Foi um mês em que eu já voltei ao trabalho e, portanto, apesar de eu não ter aqui menos livros do que os do mês passado, que eu tenho a ideia que o número há de ser mais ou menos o mesmo, a verdade é que vai-me ser um bocadinho difícil falar sobre alguns destes livros, seja pelas temáticas, seja por algumas questões que vocês vão ver quando eu chegar a eles. Portanto, o mês de junho começou aqui com a continuação de Darker Shade of Magic, que foi o último livro que eu li no mês de maio e, portanto, assim que começou o mês, eu fui para o segundo volume da trilogia, Um Encontro de Sombras. Foi fantástico voltar a esta história. Eu estive a ler este livro ainda com a Lúcia e foi muito giro ver que nós estávamos a ter perspectivas completamente diferentes e eu tenho a sensação que este livro estava a sofrer por estar a ter uma leitura muito lenta e com muitas paragens. Portanto, este livro, quando vocês lerem, principalmente fantasia em geral, leiam os livros o mais seguidos possível, porque faz muita diferença na forma como nós percepcionamos, principalmente a ação da história. Eu adorei voltar a esta Londres vermelha, adorei voltar a encontrar estas personagens e estava mais que pronta para, quando voltasse ao trabalho efetivamente, para pegar finalmente no terceiro livro que foi publicado em Portugal. Portanto, foi muito bom reencontrar estas personagens que eu adoro. O livro seguinte foi aqui Educação de Eleanor, de Gail Honeyman. É um livro que eu já tinha aqui desde o ano passado, se não me engano. Eu sabia que queria muito ler este livro, não vos sabia dizer porquê, mas há qualquer coisa. Esta capa já é gira, toda a gente fala muito bem. Eu não sabia muito sobre esta história e ainda bem, eu também não vos vou dizer muito sobre ela. Eu adorei este livro. A Eleanor é uma pessoa muito particular, tem muitas coisas muito características dela e no início nós até podemos pensar o porquê de ela ser assim, se é uma questão de personalidade, se é alguma questão um pouco mais profunda que isso, e à medida que nós vamos descobrindo mais sobre a Eleanor, mais sobre a vida dela, à medida que ela se vai dando com mais pessoas, porque a Eleanor tem muitos problemas de relacionamento com pessoas, ela é uma pessoa que gosta de coisas de forma muito rígida, as coisas têm de ser feitas de determinada maneira, porque é assim que elas devem ser feitas, e portanto nós vamos vendo aqui a Eleanor a despertar e a dar-se com mais pessoas, e depois começamos a perceber o porquê dela ser assim e é fantástico. Eu adorei este livro e eventualmente vai sair sugestão de leitura para ele, que eu, se não me engano, gravei assim que acabei de ler, portanto leiam este livro, vale muito a pena. Depois disso veio um livro que vocês já estão fartos de me ouvir falar sobre ele, veio aqui o 10 Blind Dates, já saiu sugestão de leitura e este livro é fofinho, é divertido, é leve, é muito bom para esta altura agora do verão, apesar de a ação se passar na altura do Natal, mas é um livro muito leve, é ótimo para ir para a praia se vocês quiserem levar um livro para a praia, é super divertido, é um young adult, portanto para quem acha que já não tem idade para essas coisas, não se consegue relacionar com os problemas de pessoas de 17 anos, então vai ser se calhar um bocadinho difícil gostarem do livro. No entanto, o livro está bem escrito, está muito giro e é um livro, é a minha família em forma escrita. Este livro é a minha família e isto é só fantástico e entretanto já tenho várias pessoas da minha família a ler ou a querer ler este livro, que para mim é só extraordinário e portanto quem já leu já me deu feedback que sim, eu tinha razão e gostaram muito. É um livro efetivamente levezinho, divertido, um feel good book, porque é mesmo muito giro e vale também a pena porque lá está, é fofinho. Depois disso, tenho aqui o Caro Evan Hansen. Este é um dos livros que vai sair sugestão de leitura, entretanto. Este livro foi-me enviado pela Presença, assim como o 10 Blind Dates. Foram livros que eu solicitei. Estava muito curiosa com o 10 Blind Dates porque pela sinopse já me parecia qualquer coisa de muito familiar e este porque eu sei que foi adaptado de um musical e eu estava muito curiosa com ele. A Croma dos Livros já tinha lido e tinha adorado, foi um dos melhores livros do ano passado para ela e eu efetivamente gostei muito deste livro, mas é um daqueles que é extremamente difícil de falar sem ser para debater o livro. Portanto, é um pouco complicado falar sem dar demasiados pormenores da história. Acreditem que eu tentei dar o mínimo de spoilers possível na sugestão de leitura, portanto, quando ela sair vão ver à vontade, sem qualquer problema. Eu faço até uma contraposição entre o musical e o livro e, portanto, esta é a história de um rapaz que tem ansiedade social e acaba por se ver envolvido numa situação que não é de todo nem agradável nem ideal, em que
parte-se do pressuposto que ele era amigo de um rapaz que se suicidou. Ele tenta dizer que não era verdade, ele só o conhecia de vista da escola, tinham trocado meia dúzia de palavras, mas não eram amigos. No entanto, os adultos não o ouvem e começa-se a criar uma bola de neve de mentiras, pequenas mentiras, inócuas, praticamente inócuas, mas cria-se aqui uma rede, uma bola de neve de mentiras que acaba depois por culminar aqui numa parte do livro, e é um livro que vale muito a pena ler. A nível de saúde mental está extremamente interessante e depois vocês vão ver a sugestão de leitura, porque vale mesmo muito a pena ler este livro. Depois do Caro Evan Hansen, tenho aqui Uma Invocação de Luz, o final da trilogia The Darker Shade of Magic, da V. Schwab. Este pequeno calhamaço que eu já estava à espera há mais de um ano e que eu fiquei extremamente contente quando soube que ia sair. Este livro é um livro que neste momento eu estou com alguns sentimentos ambíguos em relação a ele. Eu gostei muito da história, gostei mesmo muito da história. No entanto, apesar de eu ter conseguido ler de forma muito seguida, e isso foi fantástico, mais uma vez, acho que estes livros são mesmo para tentar ler o mais seguido possível, acontece que o tradutor deste livro não é o mesmo dos primeiros dois, e mais do que a escolha das palavras, porque a escolha das palavras é daquelas coisas que é mínimo, ok, nós podemos se calhar escolher outra palavra, mas desde que o significado esteja lá e desde que se mantenha a cadência da história, não há problema. O problema é que eu dei por mim a ir várias vezes ver o original. Não foi uma vez, não foram duas, foram várias, em que havia alguma coisa no livro que eu não estava a perceber o sentido daquilo, porque não fazia sentido nenhum, não tinha lógica. E depois percebi que por questões de tradução havia questões de sequência temporal, problemas sequenciais. Vocês estão a ver quando nos filmes aparece alguém, por exemplo, a largar um copo e na cena seguinte tem o copo na mão ainda. É esse tipo de situações que às vezes acontece aqui, podem não acontecer muitas vezes, mas convenhamos que num livro deste tamanho, ter de ir 4, 5 vezes ver o original foi uma coisa que me quebrou muito o ritmo de leitura, e eu sei que podia ter gostado mais deste livro. No entanto, a história vale a pena, acho muito bem que a leiam. A escrita da V. Schwab é fantástica, ela criou aqui um mundo espetacular, as personagens são personagens cinzentas, nós sabemos mais ou menos o que podemos esperar delas, nós temos aqui personagens extremamente sarcásticas, nós temos aqui personagens que quando dão uma abertura para alguém se aproximar nós ficamos eu não acredito que estás a fazer isto, ok. Portanto, a história é muito gira, mas eu tenho noção que provavelmente tinha gostado muito mais, ainda mais, se tivesse lido o original, e isso aborrece-me um bocadinho. No entanto, vale a pena, leiam esta trilogia, é brutal. Portanto, vão conhecer as 4 Londres que a V. Schwab criou. Depois disso, para o projeto da Sara Cristina Junho LGBT, eu li aqui o Red, White and Royal Blue, um livro que tem andado nas bocas do mundo, pelo menos para quem lê em inglês, e é efetivamente um livro que me fez rir do início até ao fim. Ok, há aqui algumas partes que não são tão cómicas, o que é normal, porque tem uma carga emocional muito mais pesada. No entanto, é um livro que me fez rir imenso, as personagens têm piada, as situações têm piada. É uma comédia romântica, portanto vão já pensar nisso. Houve aqui pequenas situações que eu não gostei tanto, aliás, não são as situações em si, é o tipo de linguagem. Há algumas palavras que eu estou a chegar à conclusão que afinal tenho problemas com elas em inglês também, não é só em português. Há palavras que eu não gosto e que eu acho que são escusadas já na vida real, quanto mais em escrito. E portanto, houve assim pequenas coisas que eu pensei, porquê? Porquê? Qual é a necessidade disto? Era completamente desnecessário este tipo de linguagem. No entanto, ok, isto é a América e nós temos noção de como é que as pessoas falam, não é? Nós vemos nos filmes e portanto há aqui algumas coisas que o que me aborreceu um bocadinho são coisas que são efetivamente tipicamente americanas. E portanto, é problema meu, não problema do livro. A história é super engraçada. Tem aqui coisas muito pertinentes, tem aqui coisas que vale muito a pena ver e pensar a nível do escrutínio que as pessoas que têm alguma projeção pública acabam por sofrer. As coisas de nível pessoal nunca são a nível pessoal, as pessoas têm de esconder a sua própria identidade, a sua própria personalidade e ter uma persona pública e portanto muitas vezes acabam por só mostrar essa parte, até porque não se sentem sequer confortáveis a mostrar o que são efetivamente.
quais são as coisas que gostam e que os fazem mover. E portanto nós temos aqui o filho do presidente dos Estados Unidos e um dos príncipes de Inglaterra. Isto é como se fosse praticamente um mundo paralelo ao nosso, pelo menos até ao Obama. O Trump não existe nisto, não sei porquê. E portanto nós temos aqui quase um mundo paralelo, porque os príncipes obviamente não são os príncipes que nós temos agora, não é? Mas a nível temporal teriam de ser, mas não são. E portanto temos aqui uma história muito engraçada em que os dois passam de não se poderem ver à frente um do outro para afinal tu não és bem aquilo que pareces pelas revistas. Se calhar não és só um bimbo que é muito rígido, se calhar és uma pessoa mais interessante do que aquilo que pareces. E então eles começam a conhecer-se, começam a desenvolver uma amizade. O livro está muito giro, vale muito a pena. Espero que seja traduzido, porque efetivamente é um daqueles livros que tem piada e fala de coisas sérias com piada, portanto vale muito a pena ler, eu adorei. Ainda este mês eu li aqui a passagem do Horácio Emmond e neste livro tinha-me sido enviado pelo autor. Eu na altura disse-lhe que poesia não é bem a minha cena, de todo. Eu gosto de poesia, mas gosto principalmente de vez em quando encontrar um poema que me mexe por dentro, e a poesia é mesmo uma coisa que tem de nos mexer por dentro. E portanto eu à partida sei que não me serve nada estar a ler um livro inteiro de poesia quando só um ou dois poemas é que vão ressoar comigo. E portanto eu já tinha avisado que provavelmente não seria livro para mim. E efetivamente não é um livro para mim. A poesia é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que tem de nos dizer alguma coisa. E portanto é daqueles géneros literários, é daquele tipo de texto que vocês não podem ler uma coisa e dizer eu não gosto de poesia. A poesia é para ser explorada, é para ver vários tipos de poesia, conhecer vários autores e verem qual é aquele que mexe mais com vocês. No meu caso, eu adoro Flor Bela Espanca, adoro Sofia de Melbreiner, adoro Fernando Pessoa. Não conheço muito dos heterónimos para além daquilo que temos na escola, mas esses são poetas que eu sei que à partida funcionam comigo, mas poesia em si não é um género que eu gosto muito, que leia muito, porque é muito mais pessoal do que prosa. Prosa vocês podem gostar, por exemplo, das personagens, podem gostar das situações que os personagens estão a viver, podem nem sequer gostar particularmente da escrita, mas gostarem dessas coisas, ou podem adorar a escrita e a história não ser nada de especial, mas vocês gostarem na mesma. Poesia não é assim que funciona e, portanto, têm mesmo de procurar e ler várias coisas. Eu sei que este livro resultou para muitas pessoas, para mim não, infelizmente. E terminei o mês aqui com The Anniversary da Sarah K. Stevens. Este foi o livro do Bishapterize, que, como eu já disse antes, é o clube de leitura que a Manganete criou. É um clube de leitura que tem um funcionamento muito particular. Portanto, a Manganete escolhe um livro, ela só nos diz qual foi o género que foi escolhido e 3 pontos sobre a história. Ela dá o mínimo possível, mas que dê para chamar a atenção e criar alguma vontade de ler o livro. E se vocês quiserem participar, vão fazer então a subscrição e vai chegar o momento em que vocês vão receber o livro e até aqui vocês não fazem ideia de qual é o livro. Vocês só sabem qual é o livro quando ele vos chega no correio, vocês o abrem. E nada de dar spoilers, porque há muita gente que não recebe o livro na mesma altura e portanto nada de andar a partilhar o livro que é, porque isso estraga a surpresa das outras pessoas. Depois de nós recebemos o livro, temos aqui um marcadorzinho que tem datas para fazer uma read-along, fazer uma leitura conjunta. E então vamos trocando algumas ideias e, verdade seja dita, não é que este livro seja péssimo, porque não é. No entanto, também não é o melhor livro que eu já li. O que se safou aqui foi efetivamente a leitura conjunta. E eu já não é a primeira vez que fico com esta sensação que um livro ganha muito com a leitura conjunta, em que se eu não tivesse lido com outras pessoas, se calhar não ia ter gostado tanto do livro. Esta é a história de um casal que casou e depois, passados uns dias, o rapaz foi para a Austrália e durante 9 meses estiveram separados. Quando ele regressa, então vão fazer uma espécie de lua de mel num retiro longe como o Catano, no meio da montanha, portanto pessoas que se conheciam há 3 semanas quando casaram e depois passaram 9 meses separados e de repente, quando vão fazer uma lua de mel, vão para o meio do nada. E depois a rapariga está a pensar que há qualquer coisa de errado com o marido dela e que se calhar ele a está a querer matar. Amiga, porque ir para o meio da montanha, no meio do nada, onde ninguém te pode salvar? Não sei, digo, eu não fazia isso, mas há muito eu também não casava com alguém que conhecesse há 3 semanas, mas por menores.
É um livro muito engraçado. Se vocês quiserem ler este livro, leiam com mais alguém, por amor de Deus, porque efetivamente vai ser giro, é estar a debater todas as teorias que podem aparecer. Este livro, efetivamente, várias das teorias que foram aparecendo na nossa conversa, algumas delas revelaram-se verdade, algumas delas eram um bocado rebuscadas no sentido ela não ia fazer isso é muito óbvio. Não deixa de ser engraçado. Portanto, estas foram as minhas leituras do mês de junho. São aqui livros muito bons que eu recomendo a muita gente. Alguns deles vão ter então sugestão de leitura e eu acho muito bem que os leiam. Foi um mês cheio de coisas boas, foi um mês de regresso ao trabalho em que, para eu regressar ao trabalho e ter alguma sanidade mental, eu andei a focar-me mais nos livros que estava a ler do que propriamente nas redes sociais. Peço desculpa por todos os comentários em atraso que ainda tenho por responder, mas eu precisava mesmo de manter a minha sanidade mental com o regresso ao trabalho, porque há muita gente que não compreende que as regras são para a segurança não só própria, mas também da comunidade toda. E portanto, sim, mesmo que nós não queiramos, há um certo stress acrescido com o regresso ao trabalho nesta altura, quando não o podemos fazer a partir de casa. Portanto, estas foram as minhas leituras de junho. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se têm vontade de ler algum destes livros, porque há aqui alguns livros que já são assim muito falados. E portanto, digam-me tudo nos comentários, digam-me se ficaram com interesse em algum deles ou o que é que vocês andaram a ler em junho. Se vocês conseguiram ler alguma coisa, porque muita gente ainda não está a conseguir voltar ao ritmo de leitura, ainda se sente muito estressado com toda esta situação e não se conseguem concentrar nas leituras, digam-me tudo nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!